Olha que interessante isso aqui, que eu falei sobre a reversão de mercado. Como que você consegue identificar uma reversão de mercado? Existem alguns padrões. Por exemplo, preço do ativo fez esse movimento aqui, logo depois o preço voltou aqui a cair. Aqui você teria levado um stop, aqui também teria levado um stop, correto? Porém, preço ativo, quando forma uma reversão de mercado, ele está te dando uma segunda oportunidade para aproveitar uma nova tendência. Aí você tem uma nova tendência com 3, 4, 5, 7 oportunidades para operar no mercado financeiro ao longo do ano, correto? Isso em um ativo, que foi o que aconteceu com o Bitcoin. Só que o preço aqui ele reverteu a sua tendência, né? Se ele reverteu a tendência, como que eu identifico essa reversão, se é uma reversão válida, que é uma reversão assertiva? Quando o topo é mais baixo que o topo anterior. Quando forma um topo mais baixo que o topo anterior, eu tenho uma nova tendência. Eu posso trabalhar com rompimento ou, inclusive, com o fundo dessa nova tendência. Primeiro, precisa identificar um topo mais baixo que o topo anterior para aproveitar essa nova tendência de queda no mercado. Existem dois momentos que você precisa saber, duas coisas que você precisa analisar no mercado. Você precisa analisar ou o último movimento do gráfico, a última semana que está acontecendo no gráfico, ou você precisa analisar o conjunto das semanas que está acontecendo no gráfico. Por que isso? Quando você analisa o último momento gráfico ali, a última semana, ou até mesmo as últimas 2 semanas, você vai estar vendo ali aquele pequeno movimento. Aí você pode encontrar esse N aqui no mercado financeiro, para alta ou Nzinho para queda, né? Esse movimento aqui de força no mercado. Ponto. Esse aqui é o que você vai encontrar quando você analisa o movimento mais recente do preço. Agora, quando você analisa o histórico de preço, ou seja, você analisa o último mês, os últimos 2 meses no gráfico, você vai encontrar uma estrutura. E é essa estrutura que vai identificar a tendência do preço. Esse movimentozinho aqui que você identifica, o último movimento do gráfico, isso aqui é você identificar a oportunidade de entrada e saída da operação. Quando você identifica uma estrutura, você identifica uma nova oportunidade e o tamanho dessa oportunidade. Se eu sei que essa reversão de tendência aqui aconteceu quando o preço tentou várias vezes aqui romper para uma tendência de alta e não se cumpriu, eu sei que a força vendedora está muito grande, ou seja, ele vai tentar buscar ou esse fundo aqui que se formou, ou esse fundo aqui, ou esse fundo. O que eu vou fazer? Eu vou operar com um alvo para buscar esse fundo, vou buscar um próximo alvo para buscar esse fundo, se a tendência continuar, e um próximo alvo para buscar esse fundo aqui. Isso aqui analisando uma estrutura. Agora, pegando o preço mais recente, o que ele está formando aqui para a gente? A nossa impulsão, retração e impulsão. Ou seja, busquei aqui um ponto de entrada, ponto de saída também, que é o stop da operação, correto? Isso daqui é quando eu analiso as últimas semanas, 1, 2 semanas ali. Pronto, aqui eu já tenho pontos de entrada. Agora, para buscar uma nova tendência, eu preciso identificar uma estrutura completa. Que estrutura completa é essa? É exatamente isso aqui. Toda essa estrutura. Preço do ativo, olhando para o lado esquerdo. Preço do ativo. Ele caiu, logo depois ele fez impulsões para uma tendência de queda, formou aqui um suporte aqui formando até mesmo uma consolidação nesse breve período do tempo, até que o preço fez esse movimento aqui, ó, impulsão, retração e impulsão. Ponto. Já tenho um momento aqui para entrar no trade. Por quê? Ele rompeu esse topo aqui também. Se ele rompeu esses 2 topos e continuou subindo, poxa, isso daqui já diz, toda essa estrutura aqui já diz para mim que o preço do ativo está formando uma nova tendência, que é uma tendência para alta no preço. Isso daqui pode se cumprir? Pode, porque trabalhamos com a probabilidade, mas ele também pode não se cumprir, e é por isso que nós utilizamos o stop na operação. Você não vai estar 100% assertivo na operação, você sempre vai buscar a probabilidade para aumentar a sua assertividade, e não para ter uma assertividade unânime, ou seja, você acertar 100% das vezes no trade. Isso não vai acontecer. Quanto mais você buscar isso, mais você vai se frustrar no mercado.